Dia recheado, movimentado em Brasília, e a gente vai começar falando sobre repercussões daquela operação de hoje que levou à cadeia o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Foi assunto lá na CPI da Câmara Legislativa do DF. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, esteve lá hoje e afirmou à CPI da Câmara do DF que não deu andamento às informações levantadas sobre as cidades onde Lula e Jair Bolsonaro tiveram mais votos no primeiro turno, porque não achou a métrica adequada. A suspeita da Polícia Federal é de que, a partir do levantamento, o Ministério da Justiça, que era comandado por Anderson Torres, tenha redirecionado equipes da PF e da PRF para dificultar a votação de eleitores do Nordeste, que é onde Lula tinha tido esmagadora maioria de votos no primeiro turno. Alan Gani, acho que já era um movimento esperado, né, Alan? Que depois da prisão ontem do Silvinei Vasquez, a investigação tentasse chegar a Torres e Bolsonaro, né, o então presidente Jair Bolsonaro, como aqueles que teriam determinado se era para ser feito aquele levantamento, se tinha que ter sido tomada alguma providência. Gostou do desempenho do Anderson Torres hoje? Se saiu bem, era para se imaginar que ele ia entrar no foco, né? Eu acho que sim, Brau, com certeza. E ele respondeu todas as perguntas, responde mais essa pergunta e ele deu um argumento estatístico. Ele fala o seguinte, olha, lá em Santa Catarina, o Bolsonaro teve 75% dos votos. Então, é difícil, apenas por essa correlação, tirar alguma conclusão a partir daí. Além do que, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem uma autonomia, né, dela, ela tem lá os padrões dela. Então, eu não vejo uma ligação direta dele com um suposto envolvimento para prejudicar as votações por parte aí do então ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. E você, Piperno, acha que ainda faltam indícios mesmo para a gente estabelecer essa correlação entre Silvinei Vasquez e Anderson Torres, Piperno? Bom, ou a gente está diante de um grande consórcio de mentirosos, ou então tem muita gente que de lá para cá, de outubro para cá, está sofrendo com alguns lapsos de memórias. Porque, vejam, as informações que eles fornecem, elas são contraditórias. Além do que, como eu disse ontem, a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, que foi quem indiretamente acabou fornecendo todo esse mapeamento a partir, né, de mensagens e de fotos gravadas lá no celular dela, ela foi muito clara nisso. Ou seja, fizeram um mapeamento. Diz ela que aquele mapeamento era para ser encaminhado ao ministro. O ministro diz que não. Muito bem. Só que esse mapeamento também abasteceu o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que em momento algum consegue convencer. Até porque também há outros 40 e tantos funcionários da corporação que são investigados e também fornecem versões diferentes daquelas que ele tem divulgado. Então, repito, ou há um consórcio de mentirosos ou tem gente que está muito esquecida nessa história. Para você, Segre, ainda tem lacunas nessa história, ainda tem pontos que precisam ser melhor esclarecidos. Em relação aos mapas, não dá para atribuir nenhum crime nisso, né? A existência do simples mapa ali, indicando que naquela cidade Lula teve mais votos. Mas o que ia ser feito a partir dali ainda parece que é um ponto de interrogação, não? Você sabe que eu faço a análise em função de duas ferramentas que têm a ver com o econômico. A primeira é o custo de oportunidade e a segunda, a taxa interna de retorno. Imaginando que na Bahia, no primeiro turno, e isso é histórico, não foi só no primeiro turno, o Lula teve 3 milhões e pouco de votos sobre o candidato Bolsonaro, só uma pessoa que não sabe fazer contas evitaria avaliar qual é o custo de oportunidade que teria tentar fazer essa questão de brecar eleitores, supondo que a grande maioria seria do Lula. E aí vem, qual seria o retorno? O que seria o que ele espera obter em função disso? E não tem como você evitar que 3 milhões de pessoas deixem de votar sem chamar a atenção. Então, me parece que pode ter alguma questão de tentar vincular alguma freada de eleitores. Eu não sei, deve ser investigado. E se isso for assim, deve ser penalizado com rigor da lei. Mas não encontro sentido prático a tentar reter pessoas que votem sem saber, você vai votar em quem? Lula, então não pode passar. Você vai votar em quem? Bolsonaro, então passa. Não tem lógica.
Para você, Alan, faria sentido? Eu concordo aqui com o que o Segré falou. Como é que você vai saber de antemão, né, se o eleitor ele é petista ou se ele era do Bolsonaro? Eu sei que o Piperno vai alegar que essas cidades eram mais dominadas por eleitores petistas. Mas aí, pegando também um gancho no que o Segré falou, quer dizer, se você faz uma grande paralisação, isso vai chamar muita atenção. E se você não faz uma grande paralisação e simplesmente para alguns ali, também não vai fazer grande diferença no resultado eleitoral, como de fato não fez. O Piperno já está aqui balançando a cabeça. Para você, não fecha essa explicação, não, Piperno? Conta pra gente. Nem a explicação e nem a conta. A conta não é assim. Eu não quero tirar do caminho 3 milhões de eleitores na Bahia. Até porque é verdade. Você tem 50 pessoas num ônibus, você não sabe se lá a proporção vai ser de 60, 40, 70, 30, 80, 20. Perfeito. Só que tem uma coisa. Você sabe que naquela cidade X, um candidato tem 80%, o outro tem 20%. Aí você coloca uma barreira lá. Muito bem. Quando você coloca uma barreira, você está disseminando também uma informação de que, nem sai de casa para votar porque vai ter uma barreira. Então não é só a questão de barrar o ônibus, é também de dificultar o acesso e de disseminar uma informação inibitória. Então o sujeito, puxa vida, eu já vou ter que andar um monte, porque eu voto longe de casa, então ainda mais com essa barreira, eu não vou fazer isso. Então é aquela coisa que vai se disseminando. E vejam, eu insisto numa outra coisa. O fato foi tão evidente, escabroso e vergonhoso naquele dia que o ministro Alexandre Moraes foi para a televisão falar: escuta, eu determino que essas barreiras tenham que ser removidas. Sim. Que negócio é esse? Qual é o precedente para isso? Qual é a suspeita? E por que tantas suspeitas justamente nas eleições em que um candidato claramente vai ter mais votos do que o outro? Segré, chamou de galás, Segré. Levantei a mão, porque isso seria mais uma teoria conspiratória, dizendo, vamos colocar uma barreira, a partir do momento que a gente comece a parar o trânsito, vai começar a divulgar nas redes e nos grupos de WhatsApp que a gente está parando o trânsito, então as pessoas não vão sair da casa delas para votar. Então, seria uma questão meia de muita imaginação supor esse cenário. De qualquer forma, se isso aconteceu, e eu lembro que mencionou, por isso eu repeti quase que juntamente com o Piperno, que Alexandre de Moraes tinha determinados 14 horas por rede nacional, isso. Se isso chamou a atenção, tá certo, tem que ser investigado. Mas isso evita que, por exemplo, a Polícia Federal, através de alguma rede de inteligência, diga, nós paramos o trânsito porque imaginávamos que ia passar, sei lá, narcotráfico, não sei. Depois disso, o governo Lula tira a potestade da Polícia Rodoviária Federal de fazer esse tipo de observações em busca de narcotraficantes ou de tráfico de drogas. Então, a gente pode encontrar sempre uma teoria da conspiração que leve para um lugar ou leve para o outro. Do ponto de vista de números, não fecha. Deixa eu trazer aqui, antes de devolver para o Alan, mais um trecho do depoimento de hoje, do Anderson Torres, lá na CPI do DF. Ele repetiu que a invasão aos poderes teria sido evitada se o protocolo de ações da Secretaria de Segurança, que foi feito em 6 de janeiro, tivesse sido cumprido. Aí um outro assunto sobre o qual o Torres falou, o ataque lá do dia 8 de janeiro. Dentre outras coisas, esse plano, citado pelo Anderson Torres, dizia que a Polícia Militar deveria impedir os manifestantes de chegar à Praça dos Três Poderes. Fala de Torres, abro aspas. Não dei andamento a isso porque não vi conexão disso com crime. Bolsonaro teve 75% dos votos em Santa Catarina. Que crime ocorreu ali? Foi isso que eu questionei. Como é que através disso nós vamos chegar a crimes eleitorais? E não tive essa resposta, fecho aspas, fala do Anderson Torres em relação ao mapeamento eleitoral que foi encontrado com os policiais rodoviários. Olha, e no depoimento também, então, chegou-se a esse outro tema, né? A invasão à sede dos Três Poderes, o ataque do dia 8 de janeiro. Você acha que acabou, essa operação de ontem acabou funcionando, de certa forma, como uma cortina de fumaça para esse outro episódio, que é tão grave quanto, e que foi colocado da mesma forma como um ataque à democracia, o que foi, mas acabou funcionando como uma cortina de fumaça, Alain? Eu acredito que há uma narrativa para tentar colocar tudo interligado. Então, quer dizer, a tentativa de frear a votação de alguns petistas e isso prejudicar o resultado eleitoral, ter alguma conexão com o dia 8 de janeiro. Eu não vejo absoluta conexão, não tem nenhuma conexão aí. Em relação ao dia 8 de janeiro, o que ele levanta, Brau, eu acho que é muito correto. Quer dizer, os órgãos aí de governo, o próprio governo,
tinham informações da ABIN de que haveria algo no dia 8 de janeiro, uma invasão dos 3 poderes. E nada fizeram para coibir isso. Ou seja, houve uma omissão. E essa omissão, ela não está sendo devidamente investigada na CPI, porque a ala oposicionista, ela tenta seguir com isso, mas a ala governista freia. A gente não tem ainda, por exemplo, o depoimento do G. Dias na CPMI, o que é um absurdo, porque as imagens acabam falando por si só. Em relação também ao protocolo, também não foi seguido nenhum protocolo de segurança. Cadê a responsabilidade do GSI? Então, sim, pode ser que tenha sido uma cortina de fumaça, e o que é mais grave, e ninguém está falando, a omissão do governo no dia 8 de janeiro. Dá para afirmar, Piperno, categoricamente que houve essa omissão? Claro que não. E nem ele diz isso, até porque ele está tentando transferir a responsabilidade para o policiamento militar do Distrito Federal. É isso que ele fez na CPI, inclusive. Essas foram as críticas dele. Em momento algum ele fala, o governo federal se omitiu. O alvo dele se torna o policiamento militar do Distrito Federal, algo que é muito discutível também. Agora, é um argumento de defesa dele. Só que, voltando à questão de Santa Catarina, óbvio, todo mundo sabe como foi o placar lá, e o que me consta também, não ocorreram grandes barreiras da Polícia Rodoviária Federal lá. O problema não foi lá, o problema foi no Nordeste. Ô Segré, mas te parece haver um descompasso entre esses dois casos, né, que acabaram sendo os 2 tópicos do depoimento do Anderson Torres hoje lá à Câmara Legislativa do DF. Tem havido um tratamento diferente, na sua opinião, entre essa operação que teria sido realizada no dia do segundo turno, as blitz, para impedir o deslocamento dos eleitores nordestinos, e o ataque do dia 8 de janeiro? Esses 2 episódios têm ganhado tratamento diferente, Segré? Tem ganhado. Não vejo correlação nenhuma entre um e o outro. Mas, de qualquer maneira, me parece que Anderson Torres não deixou de responder nenhuma pergunta, nem na CPMI, nem na CPI do Distrito Federal. E aí tem outra questão. É difícil supor que teria acontecido se tivesse sido respeitado o protocolo. Mas uma coisa fica muito clara, o protocolo não foi respeitado. Eu não entendo nada de segurança, mas quando você tem uma dúvida ante um eventual caso que possa, de alguma forma, alterar a ordem da tua casa, você não espera as pessoas entrarem na tua casa. Você vai tomar providências para evitar que elas entrem. Isso não foi feito. Aí não sei, não entro no mérito se foi a responsabilidade da Polícia Militar, que depende do DF, se foi do governo, mas fica claro que a GSI era que coordena a segurança dos 3 poderes e ela não tomou as providências que devia. O governo está captando de alguma maneira o controle da CPMI, então fica complicado saber o que foi feito pelo GSI, o que deixou de ser feito pela GSI para evitar que as pessoas chegaram. Quando chegaram, nós já vimos o que aconteceu. Era aguinha para aqui, era abrir a porta para lá, e não teve uma sensação de que eles estavam defendendo o Palácio do Planalto. Ao contrário. E falando da CPMI, Alan, essa comissão que está instalada na Câmara Legislativa do DF, a CPI lá do DF, era originalmente do 8 de janeiro. Mas parece que o alcance já foi ampliado, né? Agora a gente está tratando nessa mesma CPI do que aconteceu no segundo turno da eleição, ou seja, em outubro de 2022. Te parece estar acontecendo, de fato, um alargamento aí do escopo da comissão, um alargamento indevido? Perfeito. A relatora da CPMI agora do Congresso, ela chamou, né? Tem que chamar aqui o Silvinei de volta, né? De volta. Quer dizer, o que tem a ver o bloqueio das estradas, ou o suposto bloqueio das estradas para prejudicar os eleitores do PT com o dia 8 de janeiro? Não tem absolutamente nada a ver. Então, por que, Piperno? Por que tem tudo a ver? Porque o 8 de janeiro não foi um episódio apartado de uma trama que começa exatamente então, como você bem falou, mas aí é uma trama, uma teoria da conspiração, algo fantasioso que você vai tentando encaixar. Mas quais são os fatos que liga um bloqueio de estrada ao dia 8 de janeiro? Até porque, Piperno, o presidente nem era mais o Jair Bolsonaro. Bom, aliás, eu vou até
Eu fui até muito generoso com ele. Isso não começou no dia 30 de outubro, não. Começa na segunda-feira anterior, quando eles tentaram, por meio de uma farsa aí de não publicação de anúncio em rádio e TV de todo o país, adiar o segundo turno. É só pegar os arquivos, o ministro, o Fábio Faria e tal. Depois acabaram se arrependendo, porque inclusive tinha até uma rádio lá do pai do ministro que tinha cometido um erro e tal. A gente falou aqui na época de uma rádio de Uberaba, por exemplo, que tornou-se o epicentro da coisa. Tinha disparado menos propaganda do Bolsonaro. Isso. Aí passou para a eleição. Depois, a história da fraude lá do contador argentino, enfim. Fernando Serimento. Exatamente, que teria uma contabilidade paralela das eleições e aquilo provaria a fraude. Olha a pouca vergonha, olha a vigarice dessa... Não, mas peraí, o que isso tem a ver concretamente com o dia 8 de janeiro? Como eu falo o seguinte aqui... Porque usaram todos esses artifícios para macular, para tentar de alguma forma reverter o resultado. Vamos ouvir o Alan. Cancelar. Mas olha Vai lá, Alan, completa, olha só, por favor. seria muito mais fácil dar um golpe de Estado enquanto o presidente era o Jair Bolsonaro, porque você teria todos os recursos, você tinha o poder. O presidente não era mais o Jair Bolsonaro. Quem que era o presidente? Era o Lula. Outro ponto, Brown, você não dá um golpe sem arma, sem o poder constituído. Ocupar o espaço ali não é garantia de poder. Eu brinco aqui, se a gente chamar o pessoal mais forte aqui da Jovem Pan, tirava aquele pessoal, porque o pessoal estava desarmado. Se chamar o Magal aqui, tira aquele pessoal. E fique claro que eu não faço parte dessa turma, né? Uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? O pessoal tirava aquele pessoal. Então você precisa ter mais poder do que a Polícia Federal, por exemplo. Ah, mas o Exército não estava com este pessoal. Tanto é que o Exército cercou este pessoal. Eu até concordo que algumas pessoas invadiram ali na esperança de acontecer alguma coisa, mas não que foi um plano arquitetado com começo, meio e fim e recursos.